Pessoal, então vamos continuar o nosso estudo sobre a anatomia das vértebras, né, para complementar a parte de cinesiologia posteriormente. A gente já viu algumas características gerais sobre a coluna vertebral e agora a gente vai verificar como que é a morfologia de uma vértebra. Tá? Então, assim, tem que ter em mente que cada região ela vai ter uma vértebra com características um pouco diferentes, mas no geral elas apresentam basicamente a mesma morfologia. Então, nessa imagem aqui, ó, que vocês podem ver, se trata de uma vértebra torácica. No entanto, todas as vértebras vão ter mais ou menos a mesma estrutura. Tá? Então, nós podemos dividir então a vértebra em duas partes. Uma região um pouco mais globosa, mais robusta, como se fosse no formato de copo, uma caneca, é a região do corpo vertebral. Posterior ao corpo vertebral, nós temos toda essa estrutura aqui, que é classificada como arco vertebral. Então aqui a gente verificou uma vista lateral e aqui tem uma vista superior. Então aqui, ó, anteriormente seria o corpo e para a região posterior nós teríamos a região do arco. Tá? Então, o que uma vértebra tem além do corpo e do arco? Né? De maneira geral, ela vai ter essa estrutura superior e essa estrutura inferior aqui, ó, de cada lado, que são os processos articulares. Ou também, dependendo do livro, vai estar classificado como faceta articular. Na verdade, a faceta, ou a face articular, é essa estrutura de cor cinza, e o que está em volta seria o processo articular. Mas nós vamos levar em consideração que isso aqui é o processo articular, tá? Como um todo. Então, processo articular superior e processo articular inferior. Então, a gente verifica um aqui e o outro do outro lado. Além disso, ela vai apresentar essa estrutura que sai lateralmente, né? Tipo como se fosse um plano transverso aqui. Por isso é chamado de processo transverso. Além disso, né, o arco ele vai apresentar duas lâminas, ó, que vão se encontrar. Né? Cada lâmina aqui é chamada, portanto, de lâmina do arco. O encontro dessas lâminas vai formar um processo pontiagudo, que é chamado, denominado processo espinhoso. Esse processo espinhoso ele é bem evidente em uma pessoa que tem pouca quantidade de tecido adiposo, né? Ele fica bem evidente, principalmente quando a pessoa faz uma flexão do tronco. Então a gente verifica aqui, ó, o processo espinhoso, né, a lâmina do arco e no final o processo espinhoso. Bom, então essa é uma característica típica das vértebras, ok? Então é ter o corpo vertebral, processo articular superior e inferior, processo transverso, lâmina do arco e processo espinhoso. Essas são as principais estruturas que as vértebras apresentam, né? É claro que dependendo da região, vai ter uma peculiaridade ou outra. Só que, apesar de ter esses nomes, né, cada região, né, o formato do processo transverso vai ser um pouco diferente. Então não precisa decorar ou tentar aprender um novo nome, porque o nome é o mesmo para todas as vértebras, só que um processo espinhoso talvez está um pouco mais para frente, está um pouco mais reduzido, né? Então vai depender da vértebra. Outro ponto importante também é que existe um ponto de encontro, né, entre o corpo vertebral e o arco. Então a gente observa que aqui seria o ponto de encontro. Esse ponto de encontro é chamado de pedículo, tá? Pedículo vertebral. Então aqui a gente tem a região do pedículo, ok? Ponto de encontro que a gente vai ter entre o corpo e o arco. Por último, e não menos importante, nós temos as incisuras. Então é visível que existe uma incisura aqui, né? Um pouco mais evidente do que essa incisura superior aqui, né? Então, portanto, aqui se denomina incisura vertebral inferior, incisura vertebral superior, ou só incisura inferior e incisura superior. Essas incisuras elas são importantes, eu comentei no outro vídeo, porque elas formam um forame intervertebral. Bom, além disso,
todas as vértebras elas vão apresentar o forame vertebral, essa abertura globulosa, onde vai passar a medula espinal aqui, ok? Então vamos adiante, que a gente tem a estrutura do sacro, que eu vou abordar posteriormente com vocês. Agora vamos trabalhar de maneira específica cada região. Bom, a primeira região que nós vamos trabalhar é a região cervical, ok? Então aqui tem um modelo, ó, em uma vista anterior, as 7 vértebras que se tem na região cervical. A gente nota que na região cervical não se apresenta então o disco intervertebral entre C1 e C2, mas as demais a gente vai ter presença do disco intervertebral. Então aqui é só um modelo pronto dessas vértebras, tá? Bem didático. E agora eu vou mostrar a característica de cada uma delas, tá? Então vamos começar pela C1. Então aqui, pessoal, a gente observa numa vista anterior a vértebra C1. Eu vou dar um giro aqui para vocês perceberem, tá? Mas ó, aqui é uma região anterior, passando aqui para a lateral, para a parte posterior, né, aqui por cima superior e, vista inferior. Né? Então, vamos começar anteriormente. A gente já nota aqui uma diferença que não tem o corpo vertebral nessa região da C1 ou o Atlas, né? O que acontece é que ela tem uma região toda aqui que é o arco anterior e ela tem uma proeminência, né, anteriormente, que é o tubérculo anterior. Então, ao invés de um corpo, a C1 vai apresentar esse tubérculo anterior, né? Ao lado do tubérculo anterior, essas paredes aqui anteriores podem ser chamadas de massa lateral. Ao lado dessa massa lateral, nós vamos então encontrar processo transverso. Só que observa que o processo transverso da C1, né, ele é um pouco diferente daquela vértebra típica que eu mostrei para vocês. Por quê? Ele é mais curto, né, e ele ainda apresenta um forame, uma abertura. Esse forame, então, a gente determina como forame transverso. Tá? Aqui, então, a gente tem o processo transverso. E esse processo transverso ainda, ele apresenta aqui uma ponta e outra ponta posteriormente. Tá? Então, é tubérculo anterior e tubérculo posterior do processo transverso. Tá? Bom, então o corpo a gente não tem aqui, o processo transverso a gente identificou, uma coisa específica da C1, essa massa lateral, tá? Mas o que a gente pode evidenciar aqui também é que existe então o processo articular superior. Observa? Então, a gente tem um processo articular superior. Voltando aqui posteriormente, nós verificamos que a gente tem um arco posterior. Tá? Então, tudo isso aqui é arco posterior. E aqui, no centro dos arcos, a gente tem também um tubérculo posterior. Não chega a ser um processo espinhoso, tá certo? Então, aqui, posteriormente, arco posterior e tubérculo posterior. Né? Processo articular superior, processo articular superior. Observa que tem um sulco aqui entre o processo articular superior e o arco posterior. Tá? Esse sulco aqui é o sulco da artéria vertebral. Isso aqui é uma estrutura importante e a gente vai abordar isso aqui em aula, tá? Mas já pode pegar o nome dessa estrutura, tá? Olha, numa vista posterior, vocês observam que a gente consegue ver parte do arco anterior ali, né? A gente não consegue evidenciar o tubérculo anterior, mas o que acontece é o seguinte, né? Na face posterior desse arco anterior, né? Ou seja, essa região que a gente está verificando, aqui no número 9, tem uma face articular aqui nessa região. Tá? Então, bem aqui nesse centro, né, aqui seria a face articular, tá? Para o dente do áxis, tá? Ou também conhecida como face anterior. Bom, e ao lado dessa face articular, a gente observa dois
tubérculos aqui nessa região, tá? Que são os tubérculos para o ligamento transverso. Então, essa zona aqui é o tubérculo para o ligamento transverso, ok? Bom, aqui então a gente termina a C1, tá? Então, vamos só destacar o que a gente consegue ver diferente das outras vértebras, né? Bom, basicamente ela não apresenta o corpo, então essa é uma característica exclusiva da C1, ela não apresenta o corpo vertebral, ela não tem um processo espinhoso, ela apresenta somente um tubérculo posterior, e anteriormente ela tem esse tubérculo anterior. Essas são as características mais gritantes dela. É claro que também um ponto a ser relevado é que esse processo articular superior é que vai articular com a cabeça, né, com o processo condilar do osso occipital. Faltou mencionar aqui por último só o processo articular inferior, percebe? Bom, então essas são as características principais aí da vértebra C1. E o que a gente consegue ver então de diferente de C1 para C2? Essa vértebra aqui agora que a gente está discutindo é a C2. A C2, diferente da C1, né, C2 também conhecida como axis, ela já está começando a tomar a proporção de uma vértebra convencional, onde a gente observa então, anteriormente, a região do corpo vertebral. Então, olha, corpo vertebral, a gente nota que apresenta um dente, né, então essa estrutura aqui é o dente do axis ou processo odontoide, e anterior aqui, ó, ao processo odontoide, a gente tem uma face articular anterior e na parte posterior do dente, uma face articular posterior, tá? Então, é bem tranquilo isso aqui. Só retomando, então, olha, processo articular superior e na lateral a gente observa aqui, ó, o processo transverso, né? Observa que esse processo transverso, ele é bem curto, né? E ele ainda apresenta o forame transverso. Forame transverso, pessoal, é uma característica somente das vértebras cervicais, ok? Pois bem, continuando aqui, a gente vai observar a estrutura da lâmina do arco e o processo espinhoso. Então é bem tranquilo, daqui para frente todas vão ter essas características. Agora, um ponto a observar aqui é que esse processo espinhoso da C1 e das demais vértebras cervicais, né, tirando, perdão, C2, né, tirando só a C1, que não tem o processo espinhoso, a gente observa aqui, ó, que ele é bifurcado, né? Ele é bífido, ele tem uma ponta para cá e uma ponta para o outro lado, né? Então é uma característica das vértebras cervicais ter esse processo espinhoso bifurcado, diferente daquele outro que eu mostrei para vocês, que era uma ponta única, tá? Bom, além disso, né, o que está faltando mostrar aqui é o forame, né, vertebral e o processo articular inferior. Bom, então o que a gente pode destacar aqui de diferente, né, da C1 e C2? C2 já tem a presença do corpo vertebral e de característica mais evidente é o processo odontoide e aqui o processo espinhoso bífido, ok? Bom, vamos então tentar verificar como que seria aqui o encaixe das duas, né, entre o atlas e o axis, né, para vocês terem uma noção melhor de como que eles se articulam. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue evidenciar isso aqui, né, a gente evidencia aqui o dente do axis, né, se articulando aqui com o arco anterior, naquela face articular que eu comentei para vocês, né? E aqui o que ocorre é que tem um ligamento passando transversalmente aqui, ó, para estabilizar esse dente, né, para que ele não possa vir aqui a posterior ou que essa C1 deslize anteriormente, e venha por algum motivo formar um trauma na medula que está passando aqui no forame vertebral. Agora, ó, observa que a gente
verifica que tem aqui o tubérculo posterior da C1. E na C2, olha que o processo espinhoso bífido, né? Mais evidente do que naquele modelo 3D que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? Bom, agora vamos mostrar a diferença aqui, ó, das demais vértebras cervicais, assim, do ponto de vista mais morfológico. Aqui a gente tem uma vértebra que seria cervical de mais ou menos aí C3, né, até C6, ok? Então o que a gente observa? Ó? Tem o corpo vertebral, tem um processo processo transverso aqui, ó, bem pequeno, mas ó, com tubérculo posterior e tubérculo anterior. A gente observa também aqui no corpo vertebral que tem essa face aqui na região, né, essa face articular do corpo. A gente consegue observar aqui, ó, processo articular superior. Vou dar uma viradinha aqui, ó. Ó, o processo articular superior, processo articular superior, processo articular inferior, né? A lâmina do arco e, por último, aqui o processo espinhoso. Bom, o que a gente vai ter de novidade aqui, ó, na C3, né? Basicamente nada, né, de novo, só o formato da estrutura em si, mas a gente verifica o quê? Que ela tem, ó, na borda do corpo, ó, esses chanfrados, né? Seria então essas elevações ósseas que nós denominamos de unco do corpo, formando esse formato de U aqui, ó, tanto por cima quanto por baixo. Todas as vértebras cervicais, tirando a C1, apresenta o unco do corpo, e a T1, vértebra torácica, só a primeira vértebra torácica que apresenta o unco do corpo. Então, isso são características que vocês já podem anotar aí, tá? Então, as vértebras cervicais apresentam o unco do corpo, as demais não, com exceção da T1, ok? Olha, pessoal, aí uma característica que vocês podem ficar ligados é no formato da face articular aqui, ó, do processo articular superior e inferior. Isso de cada vértebra. Normalmente tem um padrão para cervical, um padrão para torácica, um padrão para lombar. Porque isso aí vai entender quais são vai nos ajudar a entender quais são os melhores movimentos, né, ou quais são os movimentos que ela tem maior amplitude, né, de movimento em si. Bom, agora a gente chega aqui, ó, numa vértebra torácica, propriamente dita. Um ponto que eu queria dizer aqui para vocês, que eu não mostrei, seria uma vértebra C7, porque a C7 é uma zona de transição. Quando a gente tem uma zona de transição, ela começa a querer assumir a morfologia da próxima zona. Então, pode ser que em uma vértebra C7 não apresente o processo espinhoso bifurcado, né? Ele vai ser parecido com o processo espinhoso de uma torácica. E pode acontecer também da C7 não apresentar aquele forame transverso, né? Aquele forame que tem no processo transverso. Mas vamos lá então para a torácica. Pessoal, torácica aqui então, bem tranquilo, a gente observa o corpo vertebral, olha, a zona do pedículo, né? Ponto de união aqui entre o corpo e o arco. Conseguimos verificar que o processo transverso, processo articular superior, processo articular inferior, olha a lâmina do arco, o processo espinhoso, né, pela junção das duas lâminas do arco. E note agora que o processo espinhoso ele não é bifurcado e ele apresenta-se num ângulo mais inferior. Então, por exemplo, quando a gente faz uma palpação numa vértebra cervical, a gente já imagina que no nível que você está palpando o processo transverso é onde que está o nível da vértebra, né? Agora, numa torácica já é um pouco diferente, porque o processo espinhoso, né, ele é inferiorizado. Então, quando você palpa aqui nessa região, quer dizer que a vértebra, né, ou pelo menos o processo transverso, ele está um ponto acima, né, um nível acima. Então, isso é uma consideração
que a gente tem que levar em conta. Bom, e o que eu vou ter de diferente aqui, né, para eu não confundir uma C7, por exemplo, com uma torácica, né, já que a C7 começa a ter características de torácica. Pessoal, torácica, ela tem uma estrutura que nós chamamos de fóvea, ou hemifóvea também, dependendo da região, que é uma face articular que vai fazer articulação, então, com as costelas. Então, a gente tem uma fóvea superior, uma fóvea inferior, né, fóvea costal superior, fóvea costal inferior e fóvea costal do processo transverso, tá? Então, essa vai ser a diferença de uma transição aí de cervical para torácica. Então, sim, pontos relevantes aqui que a gente vai diferenciar uma torácica das demais. Principalmente as fóveas costais, né, para articular a costela, a angulação da lâmina do arco e do processo espinhoso, basicamente. Estruturas que a gente não abordou aqui ainda, né, já mostrar, seria aqui a incisura articular superior, incisura articular inferior. E acabou, tá? Basicamente é isso. Agora a gente vai para uma estrutura de uma vértebra lombar. Outro ponto aqui para se destacar não sei se vocês observaram, né? Mas o corpo das vértebras, quanto mais baixo o nível, ele só vai aumentando, ele vai ficando mais robusto por conta da distribuição de carga. Ou seja, o que a gente pode concluir com isso, né? A região cervical, ela não apresenta, né, uma capacidade tão grande comparada com as demais vértebras, né, de suportar carga em si, ok? Né, porque essa carga ela é transmitida ao longo da coluna, né, e o ponto onde que se entrega maior carga vai ser ali na lombar. Bom, por último, a gente consegue verificar aqui uma vértebra lombar. Ó, a gente vai observar que ela já muda bastante aqui o seu formato, né? Observa aqui que a gente tem o corpo vertebral, tá? Toda a região do arco. Então, o corpo vertebral a gente consegue identificar bem. A gente consegue verificar aqui, ó, numa vista posterior para ficar melhor para vocês, ó, processo transverso, processo transverso. Ó, processo articular superior, processo articular inferior. Além disso, ó, lâmina do arco e no final nós temos aqui o processo espinhoso, né? Região de pedículo, região aqui de incisura inferior, incisura superior. Tá, mas aí o que eu vou ter de diferente, além de ter uma vértebra mais forte, mais robusta, né? Uma densidade óssea maior? Bom, a gente vai verificar que o processo espinhoso, diferente das demais vértebras, ele é bem verticalizado, né? Ele tem uma área de contato aqui maior, ele não é pontiagudo exatamente, né? Que mais que a gente tem de características aqui da vértebra lombar? Vocês vão verificar o seguinte, aqui já é um estudo um pouco mais detalhado, que é o seguinte, essa vértebra lombar, se vocês observarem, ó, a gente tem que, tentando achar um ponto aqui que fica legal, mas ó, a gente tem um processo transverso e nós temos aqui acima dele, né, o processo articular superior. Entre o processo articular superior e o processo transverso, a gente tem um processo que se chama processo acessório. E no final do processo articular superior, tem tipo uma tuberosidade aqui, ó. Você está vendo? Aqui está redondinho e para cá, ó, tem uma pequena tuberosidade. Essa tuberosidade é chamada então de processo mamilar. Então, a diferença aí é que eu tenho esse processo acessório e o processo mamilar. Bom, e isso só na vértebra lombar. Nas demais a gente não tem isso. O processo transverso da vértebra lombar também pode ser chamado de processo costiforme, tá? Então, esse é um ponto importante a se destacar. Então, fazendo só um resumo aqui da lombar, eu falei aqui do processo mamilar e do processo acessório, mas isso já é um estudo anatômico um pouco mais profundo, eu vou dizer assim, né? Clinicamente, eu acho que isso não é tão relevante.
Então, aqui, o que a gente pode observar é que ela é uma vértebra maior, mais robusta, o formato do processo articular superior, o formato do processo espinhoso, tá? Esses são os pontos mais relevantes, né? Bem como que o processo transverso pode ser chamado de processo costiforme. Pessoal, existe mais acidente ósseo, né? A gente esqueci de mostrar aqui as incisuras, na verdade eu mostrei, né? O forame vertebral. E aí a pergunta que eu te faço, existe mais estrutura aqui na vértebra que pode ser evidenciada? Existe, mas do ponto de vista clínico, isso aqui não vai ser tão importante para vocês. Se alguém quiser fazer o estudo anatômico um pouco mais profundo, a gente pode destacar outras estruturas, como esses pequenos forames que tem na vértebra, que são os forames nutríceos. Né? A gente observa aqui ó, por cima da vértebra, ela tem como se fosse uma borda de pizza, que é a epífise anular, e assim por diante. Né? Mas essas são as características principais. Tá? Agora, por último, e não menos importante, a gente vai para a região do sacro. Né? O sacro, então, e o cóccix, que são regiões onde nós vamos ter, então, 5 vértebras e 4 vértebras, respectivamente, é uma região, uma estrutura aqui que é toda fundida, né? Fusionada, só que entre o sacro e o cóccix que se tem, portanto, como se fosse um disco aqui, uma sínfise. Bom, o que a gente pode destacar aqui no sacro? Isso aqui seria uma vista anatômica, tá? Uma posição anatômica. Então aqui, ó, toda essa região, essa face anterior, ela também é chamada de face pélvica, tá? Nós temos face superior, face pélvica, face auricular e a face posterior. Então veja bem, começando aqui na face superior e meio lateral, o que a gente consegue evidenciar aqui? Ó? Primeiro, né, o corpo vertebral, né? E observa aqui, ó, o corpo vertebral ele se estende e forma um ápice aqui na região anterior dele. Então essa região aqui desse ápice, né, essa bordinha aqui, nós chamamos de promontório do sacro. Então essa região é promontório do sacro. Olha, nós vamos ter aqui então a região de asa do sacro, tá? Então eu virei numa vista superior aqui, ó, porque fica melhor de perceber que é como se fosse uma asa. Então isso aqui seria a asa do sacro, tá? Bom, nós vamos ter aqui, ó, o processo articular superior, ok? Tá? Observa que a gente tem esses forames, nessas aberturas sacrais, que são os forames sacrais. Tá para anterior? Forame sacral anterior. Tá para posterior? Forame sacral posterior. O que mais que a gente evidencia aqui nessa peça, além disso? Tem mais coisas aqui, né? A gente tem aqui as linhas transversas, né, delimitando cada uma das vértebras que estão fundidas. Nós vamos ter aqui lateralmente, ó, essa face aqui que ó, articula com o sacro. Aqui na maquete está muito branco, então não está dando para evidenciar de maneira adequada, mas eu vou mostrar outra imagem aqui, que é isso aqui, ó, seria a face auricular. Auricular porque parece um formato de orelha, tá? Bom, o que mais que a gente consegue evidenciar aqui, ó? Tá vendo que isso aqui é como se fossem os processos espinhosos, né? Que na verdade aqui vai ser crista sacral mediana. Nós temos aqui crista sacral mediana, crista sacral intermédia e a crista sacral lateral. Tá? Então, crista sacral lateral, crista sacral intermédia, perdão, e no meiozinho certo a gente tem a crista sacral mediana. Então, eu vou pegar uma imagem para facilitar aqui o entendimento de vocês.
Aqui, ó, a vista anterior, que eu estava falando para vocês, ó, a face sacral anterior, né, ou face pélvica, face dorsal, né, aí aqui a gente consegue ver, ó, deixa eu ver, não vai dar, mas ó, aqui, ó, a face auricular, tá? Numa vista lateral a gente consegue evidenciar isso aqui melhor, ó, o processo articular superior, né, os forames sacrais posteriores. A gente observa aqui, ó, crista sacral mediana, crista sacral intermédia e crista sacral lateral. Vocês vão observar que é o seguinte, na região aqui, onde seria a abertura aqui do canal vertebral, né, do forame vertebral, a gente vai ter um canal, ok? Esse canal é o canal sacral. Então, ó, eu vou visualizar aqui por cima, a gente consegue ver o canal sacral, aqui um corte parasagital, né, cortou, parasagital não, um sagital mediano, fez então um corte bem aqui assim no meio do sacro, dividindo ele em parte direita e esquerda, e aí a gente consegue ver internamente aqui o canal sacral. Então, o canal sacral por dentro, e no final do canal ele tem uma abertura. Então, sempre quando você tem uma abertura no final do canal, ó, ele não é fechado, ó, isso aqui a gente chama de hiato sacral. Por último, aqui no sacro, a gente vai ter, ó, essa estrutura posterior, que são os cornos, né, cornos sacrais, né, corno posterior do sacro, né, ou só corno sacral, ok? Basicamente, essa é a estrutura do sacro, né? Nós temos essas linhas transversas também, acho que eu já comentei com vocês, e o cóccix a gente consegue evidenciar aqui, ó, as 4 vértebras, né? A gente evidencia também que o cóccix ele apresenta um corno coccígeno e um processo transverso, né? Bem pequeno, né, comparado com dos outros, né? Bom, então basicamente esse é o que eu tinha para falar de vocês, das diferenças e das estruturas que as vértebras apresentam. Sugiro vocês trabalharem com o material que eu mandei para vocês, tá? Mas vamos fazer só um apanhado aqui, ó, resumo rapidão das vértebras, né, as principais diferenças. Então vamos lá, ó. C1 é uma vértebra que não apresenta corpo vertebral, ela apresenta arco, mas também não apresenta processo espinhoso, ela apresenta um tubérculo posterior. Então só aqui a gente já viu 3 diferenças, né? Vamos para C2. Entre C2 e C1 não apresenta o disco intervertebral. A C2 ela apresenta o corpo já com um unco vertebral e uma estrutura que se diferencia das demais vértebras seria então o processo odontoide, bem como a bifurcação do processo espinhoso. Então, mas o ponto-chave aqui que a gente pode falar é o processo odontoide. Você pode escrever que o processo transverso é menor? Pode, mete bala, mas eu estou comentando aqui com vocês as principais diferenças. Numa vértebra cervical típica, né, nós vamos verificar então que processo espinhoso bífido, normalmente é bífido, aqui nessa estrutura não está bífido, e o processo transverso ele vai apresentar, ó, aqui um tubérculo posterior e um tubérculo anterior. Além disso, né, nós vamos ter aqui em todas as vértebras cervicais, tirando a C1, o unco do corpo, essa elevação que é no formato de U, ok? É claro que também na vértebra T1 é o único exceção à regra, onde nós vamos ter então o unco do corpo também. Só na T1 que isso acontece. Tá? Nas demais não vai ter. Então, a cervical, todas, né, menos a C1, e a T1 pode ter. Agora, aqui numa vértebra torácica, o que a gente evidencia? Né? Primeiro, né, o processo espinhoso é inferiorizado, pontiagudo, e, principalmente, apresenta as fóveas costais para poder articular com as vértebras, ok? Ou, perdão, com as costelas. Em relação à lombar, a gente observa que é uma vértebra mais robusta, ela apresenta processo costiforme,
diferente das demais que são transversos. Também pode ser chamado de transverso aqui, mas dependendo da literatura e dos exames de imagem que vocês forem abordar, talvez o médico lauda como costiforme. A gente observa um processo espinhoso mais verticalizado, né? Ele não é inferiorizado, mas quando eu falo verticalizado, né, eu quero dizer que na verdade ele não é tão pontiagudo, tá? Porque se fosse por numa régua mesmo, a gente percebe que ele é horizontalizado, né, nesse plano lateral, mas ao mesmo tempo ele é comprido aqui, né? Percebe? Basicamente isso. Se você fosse colocar alguma coisa a mais, você poderia dizer do corpo, né? Que as lombares vão apresentar os maiores corpos vertebrais. E isso é um ponto que daria também para colocar de diferença, né, entre torácica, cervical e lombar, né? As cervicais apresentam os menores corpos vertebrais, as torácicas vai aumentando esse corpo e na lombar a gente vai ter um corpo mais robusto, tá? Então a gente finaliza essa aula dessa maneira. Eu evidenciei aqui para vocês as principais estruturas. Lembrando que isso aqui é uma aula básica, é só para ajudar na parte de anatomia das vértebras, ok? Espero ter ajudado vocês e a gente se vê na próxima.